Hoje eu quero falar sobre o nosso volante uruguaio Facundo Bernal. Assim, o Bernal é um jogador que chega no Fluminense com muito hype em cima dele, né? Era considerado aí uma das boas promessas do futebol uruguaio. O Fluminense despendeu um valor considerável para contratá-lo e todo mundo o enxergava como o sucessor natural do André como o primeiro volante do time principal do Fluminense, né, cara? Mas assim, é, desde a chegada dele, né, há um pouco mais de um ano, a realidade é que o jogador ainda não deslanchou com a camisa do Fluminense, não tendo conseguido nem mesmo se firmar como titular do Fluminense. Mas mesmo sem ser titular, o Bernal é um jogador que é muito utilizado, né, dentro do elenco do Fluminense, recebe muitas oportunidades, já teve uma rodagem bem grande aí desde que chegou, né? E até por conta dessa rodagem é que eu me sinto confortável para já fazer um julgamento um pouco mais fundamentado sobre o que eu acho desse jogador. E assim, o que eu acho desse jogador? Infelizmente, eu não vejo nele o potencial que muita gente da torcida vê, né? Porque assim, é um cara que desde a sua chegada não me parece que evoluiu muito. Eu consigo enxergar nele as mesmas deficiências que eu enxergava no início. E eu acho que quando a gente fala de deficiências, o que mais se destaca para mim é a lentidão do Bernal quando tem a bola no pé, né? É um jogador que assim recebe a bola e até ele dominar, girar, olhar, decidir o que vai fazer, cara, a defesa já se fechou toda, né? As linhas de passe já foram obstruídas. Alguém já roubou a bola dele, né, cara? É um jogador que, assim, eu acho que não é coincidência o fato de que dificilmente você vê o Bernal envolvido em lances de gol, né? Envolvido em lances de perigo no Fluminense, né? Sendo o motor de lances de perigo, né? O Bernal deu um passe-chave para um gol, para um lance de perigo, tá o tempo todo lá dando boas enfiadas, lançamentos. E é um jogador que tem capacidade para isso, né? Um jogador que tem um bom passe, se a gente for olhar apenas para o fundamento, sem olhar o contexto, né? É bom tecnicamente, tem um bom nível de lançamento, de passes longos, né, cara? Uma boa capacidade para fazer isso. Eu acho até que essa capacidade engana muita gente, né? Porque é aquilo, ele não é pereba, dá um espacezinho ali, uma inversão de jogo aqui e ali, com categoria, e o pessoal fica iludido. Mas assim, eu não me iludo com isso, porque eu não vejo essa categoria dele sendo produtiva para o time no que o time precisa, né, cara? Assim, é mesmo quando a gente fala de lançamentos, quando a gente vê o Bernal dando um lançamento que resulta numa grande chance para o Fluminense, é muito difícil, né? O máximo que a gente vê são aquelas é, eventuais viradas de jogo ali, que ele dá uma ou duas boas viradas ao longo de um jogo, mas que significam muito pouco pro desenrolar de uma partida. Até por conta da lentidão que ele tem para tomar decisões. Que poderia ser uma virada de jogo rápida, um passe rápido, nunca é, porque é o Bernal que está com a bola, cara. E eu acho que isso é um problema que ele demonstra desde que chegou, e eu não vejo evolução nesse aspecto. Como também não vejo evolução em diversos outros aspectos, né, cara? É um jogador que não bastasse ser lento com a bola, também não é rápido sem ela. É um jogador que defensivamente não se destaca, né, cara? Tem um bom porte físico, e eu acho que para um volante com o porte físico que ele tem, eu acho que dá para a gente esperar muito mais defensivamente do que ele entrega. Mesmo no jogo aéreo, para um jogador com a altura que ele tem, é um cara que não se destaca no jogo aéreo, nem defensivo e nem ofensivo. Então, é um jogador que, na minha opinião, cada vez mais tem que começar a ser questionado,
né? Eu vejo uma boa vontade muito grande da torcida com o Bernal, enquanto eu vejo a mesma torcida não ter a mesma boa vontade com vários outros jogadores, né? Ter uma grande má vontade com outros jogadores, né? Dependendo de onde vem, da sua trajetória, né? E de até outros fatores ainda mais irrelevantes, né? Isso é algo que às vezes me irrita, porque assim eu entendo, dependendo de onde o jogador vem, da idade dele, né? Do hype que se criou em cima do cara, você vai ter uma expectativa em relação a ele, e aí o seu nível de paciência com o desempenho vai variar a partir daí, mas eu acho que uma hora a realidade tem que se impor. Não dá para ficar cego para a realidade só porque você gosta ou não gosta de um jogador, né? Eu acho que um exemplo claro desse tipo de cegueira dentro da torcida do Fluminense nos últimos tempos é o Guga, né, cara? Assim, outro jogador que nos últimos anos tem contado com uma boa vontade, uma paciência da torcida que parecia ser quase ilimitada. Esse ano, finalmente, me parece que grande parte da torcida finalmente está acordando para o que é o Guga e o que sempre foi o Guga, porque o problema não é o que o Guga está jogando esse ano. Porque o que o Guga está jogando esse ano é a mesma coisa que ele jogou no ano passado e a mesma coisa que ele jogou em 2023. Né? Eu tive que ouvir aí durante muito tempo que Guga e Samuel Xavier eram jogadores do mesmo nível. Isso não existe. É uma coisa inacreditável. O único momento em que o Guga foi superior ao Samuel Xavier, claramente, foi ali em cima do trio elétrico nas comemorações do título da Libertadores. E só. Mesmo ano passado, com o Samuel Xavier muito mal, muito abaixo do que pode entregar, o Guga jogou ali no mesmo nível. Né, cara? Porque esse é o nível do Guga. Mas assim, é aquilo, né? O cara carismático, né? O cara que é bonito, né? Porque, porra, não adianta. Se o Guga tivesse a mesma cara do Lima, porra, me desculpa, mas eu não tenho dúvidas de que ele seria 1000 vezes mais criticado do que ele é e do que ele foi, né, enquanto jogador do Fluminense. Mas é isso, já é assunto para outro vídeo. Se você gostou, curta, se inscreva, compartilhe. Se não gostou também, curta mesmo assim, comente, se inscreva. E é isso, tamo junto. Saudações tricolores, abraço.